Essa noite eu resolvi trazer duas histórias para nós e, como sou jovem, resolvi trazer a história de dois jovens. São duas histórias diferentes, quer dizer, elas são iguais, mas que tomam rumos diferentes, né? E a primeira que a gente vai ver está baseado em Juízes 13, do 13 a 16, do capítulo 13 ao capítulo 16, né? Muito conhecido por nós, aqui na história de Juízes, que em Juízes a gente sabe que... Só um minuto. Que a gente vai falar sobre um certo jovem inicialmente, né? Que ele nasceu com um chamado bem poderoso, um chamado muito grande, né? Antes mesmo de seu nascimento no ventre de sua mãe, ele já tinha o chamado. Ele tinha o voto nazireu que teria sido direcionado para ele, né? E ele seria uma pessoa separada, né, incomum, com forças extremas. E a gente vai falar primeiramente sobre Sansão, né? Que todos nós conhecemos, mas vamos adentrar a história de Sansão, né? E a gente eu dividi sobre tópicos e a gente vai ver eles. E o primeiro que é o quê? Que é a verdadeira fonte da força, né? Que está em Juízes 13, 5, o nosso primeiro. Que nos diz assim: porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho sobre cuja cabeça não raspará a navalha. Porquanto o menino será nazireu consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então, reforçando mais uma vez, vamos falar sobre Sansão. Antes mesmo dele nascer, Deus ali já tinha o separado, né? Mas aí Sansão vem, ele nasce, e Sansão começa a brincar com o pecado, né? Que é o próximo subtítulo que eu separei para nós. E ali no escondido, Sansão comete um pecado uma vez, nada acontece com ele. Aí ele começa a pecar de volta e na frente de todos ele mantém uma aparência boa, bonita aqui, mas atrás ele comete um pecado pequeno, nada acontece, ele dá mais um passinho, ele vai dando, enquanto ele, do outro lado, vai mantendo as aparências, mas ele continua ali a cometer seus pecados, né? Então, no início, Sansão ele começou a flertar com o pecado, com escolhas pequenas, né? Aparentemente inofensivas. Mas ele tinha alguma tendência, ele procurou mulheres que não eram do seu povo, tocou em coisas imundas, foi a lugares que não deveria, e porque houve consequências, e porque não houve consequências imediatas, ele passou a viver como se nada fosse acontecer. Mas Sansão tinha esse voto com Deus, vamos supor, como se fosse como uma corda. E cada vez que ele ia pecando, ele ia se afastando. A corda, a gente sabe que ela tem vários fiozinhos e cada um ia por vez se rompendo. Então, cada vez a corda ia se rompendo mais com Sansão. E a grande queda dele foi com Dalila, né? A gente sabe que várias vezes ele foi atrás de mulheres que não era devido para ele foi atrás de filisteias e cometeu várias outras coisas, mas Dalila foi o grande ponto-chave da queda dele, né? As decisões que ele foi tomando ali, a princípio ele estava com Deus, então tudo que ele fazia antes era com Deus, ele livrava o povo de Deus, como vimos que esse era o objetivo dele, né? Que era livrar o povo de Deus, Israel, dos filisteus, e ali ele ia levando e ia derrotando com o Espírito Santo. Mas ele foi brincando com o pecado, foi levando cada vez mais, e ele começou a derrubar portões e derrubar e matar o povo, não mais pelo Espírito Santo, mas foi levando no braço, foi levando sozinho pelas suas próprias forças, não mais com o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus já havia se retirado dele, que está em Juízes 16, 20, né? Mas ele não sabia, o Senhor, mas já havia se retirado dele. Então, ali ele já estava brincando há muito tempo com o pecado, Deus já não fazia mais com ele. E ali veio a sua queda. Mas pelo menos ele tomou uma boa decisão. E qual foi essa boa decisão? Depois da queda anunciada dele, depois dele ter que... perdão, fugiu a palavra. Ele ter que... amassar os grãos para os seus inimigos, né? Teve que amassar os grãos, foi escravo, foi humilhado, teve seus olhos perfurados, muito sofreu. Precisava de tudo isso? Não precisava, ele estava separado muito antes de nascer. Mas, por suas próprias escolhas, ele chegou a esse caminho. Mas e qual que é a parte boa? É que ele se humilhou e se arrependeu.
depois de tudo que passou, depois de toda a brincadeira que levou, o Espírito de Deus ter se retirado dele, depois de ele ter contado o seu segredo, que não era o cabelo, mas esse era o voto, era o cabelo. Então, mesmo quando o Espírito de Deus não estava com ele, mas ele ainda tinha o cabelo, e ali tinha sido um voto, então ele ainda estava levando na brincadeira, mas tinha essa força dada por Deus, né? E nesse momento, a gente vê em Juízes 16, do 21 a 28, Sansão, preso cego, né? Ele se humilha e clama ao Senhor. Aquele que foi levantado para libertar Israel, agora moía grãos para seus inimigos. Mas na dor, no arrependimento, clamou ao Senhor, e Deus, rico em misericórdia, o ouviu. A gente vê que Deus, depois de tudo que ele fez, ainda assim foi misericordioso com ele. Ele pediu mais uma chance para Deus e Deus o deu. Que foi o quê? A redenção dele no fim, que está em Juízes 16:30. Vamos ver, 16:30, que nos diz assim: E disse, morra eu com os filisteus. Inclinou com força, e a casa caiu sobre os príncipes e todo o povo que nela estava. E foram mais o que ele matou na sua morte do que matara na sua vida. Então, o que ele poderia ter feito em vida, em harmonia com Deus, na presença de Deus, era para ter tido uma vida muito boa. Ele teve seus momentos bons, onde julgou Israel por 15 anos, andou nos caminhos certos, mas se desviou. Ele fez mais nos seus últimos suspiros. A gente sabe que a gente, pela história, ele foi levado para ser caçoado lá no templo, onde todos estavam comemorando, festejando, e ele parou ali, e Deus, obviamente, direcionou as duas colunas, aonde ele, restituído, foi a força por Deus, e ali derrubou e matou a muitos, né? Poderia ter sido diferente, mas as escolhas dele o levou para isso.